É isso que acabamos de ouvir. O médico deu remédio, febre alta, uma coisa ou outra, e não resolveu. Mas Deus curou. Senhor Jesus, grande Pai Celestial, aquele que está enfermo, Pai, acrescenta a fé, acrescenta a fé, dando uma decisão para que possas receber aquilo que tu tens para dar. Às vezes são poucas coisas que precisamos. É como uma passagem de ônibus. Às vezes é bem cara. E você fica na rodoviária por falta de centavos. Por que não? A rodoviária não te vende aquela passagem por falta de alguns reais. Assim somos nós. A nossa fé muitas vezes é grande, mas não é o suficiente para receber aquilo que nós precisamos receber naquele momento. Então precisamos que tu acrescente a fé em cada um. Esta noite nós estamos aqui para isso, ó Pai. Vem nos socorrer, vem nos ajudar. Aleluia. Com o perdão dos nossos pecados que são destruídos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Mais uma vez estamos aqui neste lugar para adorar o Senhor Jesus Cristo na beleza da sua santidade. Alguns irmãos estão viajando, outros não puderam chegar, mas nós estamos aqui. Amém? Estamos no nosso posto do dever, que é o lugar que Deus tem nos chamado para estar. E que Deus nos ajude a cada um de nós poder estar no nosso posto do dever. Nós vamos cantar o hino do nosso cantor, o hino 305. Nós estamos com uns desfalques, né? A irmã Kelly também está doente, não pôde estar nem domingo e nem hoje, né? Está de cama há 3 dias. Esse vírus muito forte e ela não está nada bem, né? Assim, saúde. Mas nosso Deus é curador, libertador, né? 305, nós vamos cantar confiança. Se tu minha alma a Deus suplica. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são
porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdeu a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ainda cantar o 205 do nosso cantor. Glória a Jesus. 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou, não perceberam que era alguém o Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos que creram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Variam profeta que foi poderoso em obra diante de Deus e todo o povo. Aleluia! Esse Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele merece toda a honra, todo o louvor. Olha só, eles estavam falando de Jesus quando Jesus apareceu. Amém? Nós vamos cantar mais um hino, irmão Daniel. E com esse hino, irmão, vai passar, vamos adorar o Senhor Jesus com as nossas ofertas. Glória a Deus. Vamos cantar aqui o número 219, Jesus me transformou. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar. Enquanto estamos cantando esse hino, vamos adorar o Senhor Jesus Cristo. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido sem vigor, a perecer sem luz, meu estado me sorriu, dando-me sua mão. Ele salvou.
Graças a Deus por essa dádiva que Deus tem nos dado, né? A gente fica muito feliz e agradecido a Deus pelo que Deus tem feito por nós. Nós tivemos, este final de semana, estivemos ali em Lages, onde tivemos um culto abençoado por Deus, juntamente com nossos irmãos. Estava conosco o irmão Júnior Rodrigues, participou conosco ali, foi uma bênção ali. Nós tivemos um bom momento. E domingo nós estivemos ali em Caxias do Sul, onde tivemos um culto abençoado por Deus. Todos os irmãos mandam saudação à igreja e estamos muito felizes. Se Deus permitir, nesse próximo sábado nós estaremos em Chapecó, também tendo um culto ali com os irmãos, e no domingo de manhã aqui e domingo à noite ali em Erechim também tendo mais um culto de adoração a Deus. Nós estamos tendo nossos programas de rádio todos os sábados, a partir das 13h10, programa Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves. Já é o segundo programa e muito abençoado. Paramos para ouvir e a gente sente mesmo a presença de Deus. Eu ouvindo o programa lá no sítio, e a gente não contém e chora ouvindo o programa, lembrando de como nós ouvimos e orando a Deus no momento que estava ouvindo, orando a Deus: Senhor, se tem alguém que possa ser chamado por esse programa, que o Senhor ajude, Senhor, essa pessoa a ouvir e captar isso. Então, nós estamos agradecidos a Deus por isso. Agradeço a Deus por vocês, pela escola que tivemos também. Eu também acabei acompanhando a escola, muito abençoado. O pastor Jonas trouxe uma mensagem tremenda para nós e isso nos ajuda muito. Amém? É o que nos fortalece. Nós vamos agora nos colocar em pé e vamos cantar Somente Crer, tudo é possível. E assim nós vamos ouvir a palavra de Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, quão agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na Tua casa, Senhor, esse lugar que o Senhor tem nos dado para junto nós adorar o Teu nome, Senhor. Já temos cantado hinos de louvores ao Senhor. Que o nosso louvor, Senhor, possa subir ao trono da Tua graça, Senhor, ser recebido por Ti. E, Pai, que a Tua palavra nesse momento, enquanto nós vamos meditar, que o Senhor o tome-nos em Tuas mãos e que o Senhor nos ajude a nós sairmos daqui melhores do que entramos. Lembramos daqueles que não puderam chegar, Pai, daqueles que estão doentes e não puderam estar aqui nesta noite, aqueles que estão viajando, Senhor. Que o Senhor cuide de cada um dos Teus filhos, dando aquilo que eles necessitam para, Senhor, poder viver nessa terra, Senhor. Nós pedimos a Tua mão poderosa sobre nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aproveitando enquanto os irmãos estão de pé, nós vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Nós vamos ler essa escritura para nós termos um momento de meditação e depois nós orarmos a Deus, pedir que Deus nos ajude. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus,
Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos nessa noite com a mensagem do profeta de Deus. Deus é identificado pelas suas características. Uma mensagem que o profeta fala sobre Hebreus, capítulo 1. Ele leu essa escritura falando que Deus, havendo Deus antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Nós estávamos estudando a mensagem de Hebreus capítulo 1, e eu estava lendo essa mensagem e o profeta continua nesse Hebreus capítulo 1, mas falando sobre Deus é identificado pelas suas características. E ele fala algo muito importante, ele diz: eu gostaria, se você apenas tentasse não se mover por aí mais do que você possivelmente possa fazê-lo. Bom, Brana pedindo toda a atenção para que a palavra de Deus possa ter efeito nos nossos corações. Ele disse: quero dizer, se levantar e sair até os próximos 45 ou 50 minutos ou algo assim. O esforço, a coisa é isso. Nós queremos saber o que é a verdade. E esta é a única verdade que sei. Qual é, irmão Branda? A Bíblia. Olha só, o profeta de Deus tem levado todas as suas pregações, todas as suas mensagens ao povo crer na Bíblia. Nem um pregador, ele leva as pessoas a crer nele, mas crer na mensagem. Esse é o verdadeiro pregador. O verdadeiro pregador prega a mensagem de Deus. E ele diz: Deus vai julgar o mundo um dia. Nós cremos nisso. Amém. E cada um de nós mortal seremos levados à sua presença para o julgamento. Cada um de nós, não importa qual seja a pessoa, quão importante ela seja, ou quão ignorante ela seja, todos nós teremos que ir e nos apresentar na presença de Deus algum dia. E ele diz: para o julgamento. E eu tenho algumas anotações escritas aqui, as escrituras que eu quero referir em poucos minutos. Se nós recordássemos, se eu perguntasse nesta noite se há algum católico aqui, sim, eles diriam sim, talvez. Através de que Deus julgará o mundo? Se perguntasse para um católico, alguém, através de que Deus julgará o mundo? Eles diriam da Igreja Católica. Agora, eu diria, que Igreja Católica? Elas discordam, há bastante discordância, porque há vários segmentos. Uma é romana, outra é grega, outra é ortodoxa e assim por diante. Nós temos o suficiente. Se eu dissesse, os metodistas se levantariam e diriam: ele julgará através da igreja metodista.
Se isto é assim, então os batistas não têm uma chance. E se julgasse através dos batistas, os metodistas não teriam chance. Agora, Deus julgará o mundo através da sua palavra. Amém? Não é através de uma igreja, mas sim através da sua palavra. Porém, recorde, uma pequena citação errônea da palavra uma, não toda a palavra, nem todo o verso. Apenas um pouquinho de descrença da palavra causou toda a morte. Os irmãos estão compreendendo que não é uma frase inteira que a pessoa diz, eu não creio nisso. Olha só, quantas pessoas que a gente fala da mensagem, fala da palavra, ele diz, eu não creio nisso. Então veja, o profeta diz uma só palavra, pode nos tirar fora. Então ele diz, uma só palavra, um pouquinho de descrença da palavra causou morte, toda enfermidade, cada tristeza. Esta foi Eva no jardim do Éden. Tudo isso causou aquilo. Apenas uma dama interpretando mal a palavra. Ela não fez isso desejando. Ela não estava desejando aquilo. Ela foi enganada. A Bíblia diz, enganada pela palavra, causou tudo isso. Então você e eu vamos voltar com nada menos do que toda a palavra. Amém? Nós precisamos ficar com toda a palavra de Deus. Eu creio, a Bíblia diz eu não creio que Deus julgará o mundo através da igreja pentecostal, pela metodista, batista ou católica. Ele julgará através de Jesus Cristo. Assim disse ele, Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne e habitou no nosso meio, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda coisa é a grande eternidade. A eternidade nunca começou e nunca pode terminar. Portanto, nesse grande que é eterno estavam os atributos para ser Pai, para ser Filho, para ser Salvador, para ser Curador, e todas as coisas estavam nele. E a única coisa que está acontecendo agora é a demonstração dos seus atributos. Isso é tudo. Agora veja o que o profeta de Deus nos diz aqui, irmãos. Os nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O meu nome, o seu nome. E quando a palavra atingiu aquilo, se não houvesse nenhuma luz ali que foi ordenada à vida, Jesus disse, ninguém pode vir a mim a não ser que o meu Pai o aproxime. E todo que meu Pai tem dado virá a mim. Então vê você, é a palavra constantemente, a palavra, foi Deus que falou. Se você está aqui é porque Deus falou. Amém. Aleluia. Se você creu nessa mensagem, é porque Deus falou a palavra. Antes da fundação do mundo, tem colocado o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. E aqui o irmão Branham vem falando sobre isso. Eu quero falar nessa noite sobre o assunto. Deus é identificado por suas características. Agora, nós observamos como na vida animal, você toma a vida de um pássaro. Você toma uma verdelha que está voando
e um gaio, eles se parecem muito. Porém, a característica da verdelha, ela bate suas asas e deixa cair. E então para cima e para baixo, para cima e para baixo. Essas são as características que se você observar, o gaio voa mais em linha reta. Tipo, um pássaro, são parecidos, mas um voa para cima, para baixo, o outro voa em linha reta. Mas o profeta diz, a cordoniz, quando ela sobe, o cole, quando ele voa, a cordoniz, quando ela sobe, vocês caçadores, você vê, há uma diferença. Observe a nargezinha, a narge americana, a característica determina o que ela é. Um grande carneiro de pé ao lado de uma montanha, se ele estivesse de costas, parte traseira da anca é branca e a outra é cinza. Se você não conhece as características daquele carneiro, poderia ser um servo, bem? Você tem que saber as suas características para descobrir o que é e o que não é. Portanto, poderíamos seguir lhe dizendo muitas coisas sobre a vida animal. O Breno vem mostrando as características. Agora, nós chegamos à vida humana. Há característica entre um homem e uma mulher. Há uma característica, há uma diferença. São ambos seres humanos. Eu estava lendo, o irmão Brana diz, porém as características dos dois sexos os revelam. E o irmão Brana fala algo muito importante, falando de Salomão. Salomão era o homem mais sábio da terra. Salomão, quando ele foi pedir algo para Deus, ele podia ter pedido riqueza e tantas outras coisas, mas a coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. Se tem uma coisa que nós precisamos pedir a Deus, é sabedoria. E ele foi o homem mais sábio da terra e o homem mais rico da terra também, um dos homens mais ricos. A sabedoria que Deus deu a ele. Então o profeta fala de Salomão que ele estava lendo algo no tempo a respeito de um dos problemas que foram colocados ao teste de Salomão. E veja só, a rainha, pela rainha, pois ela vestiu algumas mulheres de homem. A rainha fez um teste com Salomão e ela vestiu algumas mulheres de homem. E Salomão as fez andar e fez algumas coisas rapidamente. E ele disse, aquelas são mulheres. Elas estavam vestidas de homem, mas Salomão olhou para elas e disse, aquelas são mulheres. Por quê? Porque ele pôde dizer a maneira que elas agiam, as características. Há algo nisso que você não pode esconder. É uma mulher, por sua característica, indica que ela é uma mulher. É exatamente como a mão direita, a esquerda, nas pessoas. Ambas são pessoas. Observe, um é destro, o outro é canhoto. Observe a maneira e as suas características o detectam. Você pode dizer se são destro ou canhoto ou não. Mesmo assim, ambos têm mãos. Ambas as mãos parecem exatamente da mesma forma, exatamente do mesmo modo. E aqui o irmão Brana vem trazendo algo tão importante, porque ele está falando do natural, mas ele vai trazer para o espiritual.
e precisa do discernimento de Deus. E isso Deus tem nos dado. Ele disse: eu posso deixar cair algo pequeno aqui. Jesus disse em São Mateus capítulo 24 que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que enganaria até o próprio eleito se fosse possível. Agora, isso é exatamente como olhar na mão direita e a mão esquerda, ambas têm polegar. Não são parecidas, mãos? Ambas são parecidas, ó. Tem os 5 dedos, dedinho, indicador, tem polegar. O Branco está falando sobre isso. Ambos têm polegares, dedos, unhas, dedinhos, o dedo do meio, indicador, todos são dedos diferentes. E eles ambas impressões digitais, só que uma é virada para um lado e a outra é virada para o outro lado. Ambas mesma impressão, feito da mesma forma, as impressões digitais, tudo é identificado parecido. A única diferença é a característica disso. Uma é canhota, aqui a mão canhota, e a outra é a direita. Esta é a única diferença. E esta é a maneira, exatamente a maneira que os espíritos serão nos últimos dias. Eles serão apenas, um deles estará certo e o outro estará errado. Você apenas saberá isso através das características de Deus. É Deus que dá a característica. Perfeitamente. E isso terá de ser dessa forma. Porém, a mão direita nós diríamos que está certa. A mão esquerda está errada, ou vice-versa, um deles. Eles são determinados por suas características. Você somente pode saber por sua característica. E o irmão Brana diz aqui no parágrafo 31, ele disse: como Israel estava em sua jornada saindo do Egito, Deus estava com Israel. Deus sempre esteve com o seu povo. Amém? Ele esteve com Israel natural. Hoje ele está com Israel espiritual. Aleluia! E eles haviam mostrado um grande, ele lhes havia mostrado um grande sinal lá embaixo. Ele enviou um profeta a eles e identificou a sua palavra escrita. E quando ele os trouxe, nós observamos as suas características. Como ele encontrou Moisés, as coisas que ele fez em seu subindo caminho. E eles chegaram em uma outra nação que era Moabe. E o caminho, veja só, e Moabe era uma grande nação. Agora o profeta fala que Moabe, irmãos, eles não eram uma nação pagã. Os irmãos vão compreendendo isso aqui, e você vai ver que você se enquadra nisso também. Você é filho de Deus. Há muita coisa parecida que não é, só é parecido. Mas as características de Israel é que eles tinham um profeta enviado por Deus. Eles tinham o sobrenatural. E você vai ver aqui o que o profeta diz. Ele diz assim: eles não eram uma nação pagã, de jeito nenhum. Eles eram filhos da filha de Ló, e eram crentes. Agora observe as duas nações. Uma delas era uma nação reconhecida e a outra era apenas temporária. E agora eles chegaram a um lugar em que essa grande nação de Moabe estava corretamente em linha no seu caminho de dever para ir à terra prometida. Veja, as duas nações, cada uma delas tinha um profeta. Um deles era um grande professor e profeta. Sabe quem era esse profeta? Balaão. E o outro era Moisés.
Balaão desceu para amaldiçoar Israel. Como que vai amaldiçoar um povo que é abençoado? Não tem maneira. Ele desceu para amaldiçoar Israel. Agora observe, ambos eram absolutamente fundamentais. O profeta fundamentalista de Balaão disse: construa 7 altares. Esses são exatamente o número de Deus. E ofereça a cada altar um sacrifício puro, um boi, que é exatamente o mesmo sacrifício que eles tiveram lá embaixo no campo de Israel. E ele disse: sobre cada altar também ofereça um carneiro. Falando do que falava o carneiro? Falava da vinda de Cristo. E lá embaixo em Israel eles ofereceram o mesmo sacrifício. Os mesmos altares, o mesmo Deus. Mas um deles estava errado e o outro estava certo. Irmão, isso aqui dá uma mensagem tão grande. Você entende as coisas. Você tem que saber que você está do lado certo. Aleluia. Há muitos altares, há muitas coisas para o mesmo Deus. Às vezes com a mesma mensagem. Ler as mesmas mensagens. Mas há um povinho que está certo. Aleluia. Que tem o sobrenatural de Deus. Aleluia. Veja só, um deles estava certo, o outro estava errado. Agora, a única maneira que você poderia dizer qual era, quando chegou fundamentalmente a palavra, ambos estavam certos. Mas vê você, um em seus motivos estava errado. Ele estava tentando tirar o seu irmão da linha da promessa de Deus. Deus havia prometido levar Israel lá. Olha o que Moabe estava fazendo ali. Tentando atrapalhar. Tentando tirar o seu irmão da linha da promessa, diz o profeta. Outra coisa, o profeta de Balaão era fundamentalista, mas o profeta Moisés era identificado pelas características de Deus. Amém. Ali estava a coluna de fogo, a luz sobrenatural pairando sobre eles. Ali houve grandes curas em seu arraial. O Deus sobrenatural mostrando sinais sobrenaturais. E ainda mostra, ainda faz para nós. Amém. Oh, Deus. E eles estavam exatamente com a palavra da promessa que Deus deu a Abraão de voltar ao tempo que ambas as nações começaram. Mas agora Moisés tinha a promessa de Abraão que ia para a terra prometida. Balaão também era um profeta do Senhor ali embaixo de pé. A única maneira que você pode identificar, não através de seus ensinamentos fundamentais, mas através das características de Deus. E aí, ali estava o som da voz do rei, aqui embaixo com Israel. A expiação estava fazendo efeito. Olha só o que Israel tinha. Tinha uma expiação. Sabe o que Israel tinha ali também? Uma serpente de bronze. Israel tinha uma rocha ferida. Aleluia! Onde nós meditamos na mensagem Israel é a igreja, falando sobre essa rocha ferida. Falando sobre essa rocha que acompanhou Israel por todo o trajeto. Falando que essa rocha é Cristo. Amém. E que está acompanhando a sua igreja, onde quer que nós formos. Essa rocha que é Cristo tem nos acompanhado. Amém. Irmão, nós não estamos sozinhos. Verdade.
Aleluia! Temos uma rocha ferida. E tudo que você precisa, você tem. O que te falta? Não falta nada para nós. Tem cura para você, tem libertação para você, tem alegria para você, tem palavra, tem alimento para a nossa alma. Aleluia! Não estamos famintos, estamos muito bem alimentados por essa mensagem. Oh, glória a Deus! Isso nos dá coragem, irmãos, para nós andar, saber que nós temos o que é verdadeiro, o que nós precisamos nessa jornada. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades e tem suprido. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não há motivo para nós estarmos tristes. Verdade. É motivo para estarmos alegres. Amém. Glória a Deus. Ô irmão, eu fico assim pensando, Senhor, essa mensagem tem que mexer com nós. Amém. Com o eleito mexe. Então o profeta diz, ali Deus estava com eles, se identificando em uma luz sobrenatural, coluna de fogo, e curando suas doenças e enfermidades enquanto ele seguia. As características provam o que ele era, permanecendo em linha com a palavra para aquela era, para a era em que eles estavam vivendo. As características de Deus identificavam-se com Moisés. As características de Deus se identificam com Moisés. A coluna de fogo, a expiação em ação, o sobrenatural, a rocha ferido, também a serpente de bronze, falando da cura. Então, outra vez, eles estavam na linha do dever, a promessa de Deus. Outra vez, a característica de Deus não são naturais. Olha só o que o profeta diz, as características de Deus não são naturais. As características de Deus são sobrenaturais. É por isso que o mundo não consegue entender. Porque Ele é o Criador. Ele é sobrenatural. Amém. E quando a característica de Deus começa a mostrar a si mesmo, é tão comum na maneira moderna de pensar que isso os lança fora da linha. Eles não podem compreender isso, mesmo ele nunca se afastando de sua promessa. Deus em todas as eras, ele disse, distribuindo a palavra de Deus. Irmão Brana, aqui nós terminando, o irmão Brana diz, falando sobre José. Ele fala assim, José, o esposo de Maria, ele estava comprometido com esta jovem e ele ia se casar. Porém, antes dele se juntar, ela foi encontrada com um filho do Espírito Santo. Agora todos nós cremos nisso. Se nós somos cristãos, para sermos cristãos, devemos crer nisso. Isto é a Bíblia. Amém? O mundo não consegue entender, os religiosos não conseguem entender. Por isso que fazem 3 pessoas distintas, né? Porém que se o Espírito Santo está em você, isso confirmará cada palavra e cada promessa com um amém. Porque agora José era um homem justo e ele era um bom homem, e sem dúvida Maria lhe havia dito sobre a visita de Gabriel. E foi ela envolvida pelo Espírito Santo e conceberia e teria um filho, e o seu nome seria chamado Jesus. Como ela teria dito isso a José. E José pôde olhar em seus grandes olhos castanhos, e ele podia ver a inocência disso, e ele queria crer naquilo. Ele queria crer nisto com todo o seu coração, mesmo sendo muito incomum. Ele ficou
estou disposto a abandoná-lo em segredo. Agora, diz o profeta aqui algo muito profundo, irmãos. Ele diz: se um homem é sincero nisso, Deus achará alguma forma para mostrar àquele homem que isto é a verdade. Olha quanto vale a nossa sinceridade com Deus. Oh, meu Senhor. Ser sincero diante de Deus. Deus está obrigado, Ele está obrigado se você é sincero. Se você vê isso e se afasta disso, então você tem que ser julgado. Mas se você é sincero, verá a verdade. Amém. José estava simplesmente propenso e ele disse: isso é tão incomum. Ele nunca já pensou agora minha esposa, minha namorada, grávida. Isso é incomum. E o profeta disse: esta é a maneira hoje que as pessoas, homens excelentes, homens de bom caráter, bons ministros, muitos deles sacerdotes e assim por diante, são bons homens. Porém, a vindicação sobrenatural das promessas desses dias é tão incomum que os tira fora de equilíbrio. E isto acontece por causa da demonstração da característica de Deus. Agora, José, seu marido, sendo um homem justo, não desejando expô-la publicamente, ele não podia crer nisso. Ele tentou, porém, enquanto ele pensava nessas coisas, o anjo do Senhor falou com ele e lhe contou. Aleluia! Glória a Deus! Agora, ele não tem que falar sempre em sonhos. Ele pode se revelar através da sua palavra e lhe mostrar que ela é certa. E ele tem feito isso conosco. Se você é o suficiente sincero para olhar nela e ver se isto é a característica de Deus que está se mostrando, mas sempre em pleno acordo com a palavra prometida. Amém. Aleluia. Que Deus nos ajude, Deus te abençoe. Amém. Que Deus te encha de graça e te dê essa sabedoria para cada dia mais nós compreendermos. Enquanto nós formos sinceros, o profeta diz assim, o anjo disse: enquanto tu for sincero, nada parará na sua frente. Amém. Deus gosta da sinceridade. Essas são as características de Deus. Que Deus nos abençoe e te proteja, te encha de graça, de força, Sim. para nós podermos trilharmos mais um pouquinho. Amém. A jornada está terminando. Nós estamos no fim do caminho, mas estamos no caminho certo. Você conhece pelas características aonde você está. Deus tem te dado esse discernimento. Nós vamos nos colocar de pé se você quer vir ao altar. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Vamos lembrar dos nossos irmãos. Lembrando também já do Recanto da Fé que está chegando. É o próximo evento que nós teremos. Que Deus nos ajude e nos proteja. Pai Celestial, aqui nos encontramos, Pai, mais uma vez, agradecido ao Senhor, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na Tua casa ouvindo a Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra possa achar guarida nos corações de cada filho do Senhor. Pai, nós lembramos desse momento de cada irmão, Senhor, daqueles que estão precisando de ajuda, Pai. Aqueles, Pai, que precisam, Senhor, de cura. Eu lembro da irmã Kelly nesse momento, qual está enferma, de cama. Nós oramos e repreendemos aquele vírus, aquele mal que está perturbando o corpo da tua filha, Senhor. Que ela possa ser liberta pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, outros irmãos, Senhor, que talvez estejam doentes, que também possam
possam receber cura, libertação, Pai. Oramos por nossos irmãos que estão viajando, o irmão Nilton, Senhor, irmã Maria, lembramos do irmão Eliezer, também irmão Pâmela. Ajuda teus filhos, Senhor, suas viagens. Livra de todos os males, Senhor. Livra de todo acidente, Senhor. Proteja cada um deles, Pai. Ó Deus eterno, nós lembramos, Senhor, dos cultos que teremos. Pai, nossa ida até Chapecó, nós oramos e entregamos em tuas mãos. A escola, Senhor, que nós teremos no domingo de manhã. Que o Senhor possa se fazer presente no nosso meio, Senhor. Possamos ter um bom tempo, Senhor. Lembramos do recanto da fé, Senhor. Ó Deus eterno, essa viagem que estamos, Senhor, planejando. E se o Senhor nos viu ali, Senhor, que o Senhor nos ajude a nós estarmos ali e sermos uma bênção, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor Jonas, teu servo, o qual está na frente desse trabalho, Senhor, juntamente com a comissão, todos os diáconos, obreiros, Senhor, os seus auxiliares estão em tuas mãos, Senhor. Pai, nós colocamos tudo diante de ti, Senhor Deus. Lembramos dos nossos irmãos do campo, Senhor, aqueles que precisam de ajuda, Senhor, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um deles, Pai. Pai, o Senhor sabe, Senhor, o que eles necessitam, Senhor, que o Senhor possa esforçar a coragem, Senhor, daquele que está desanimado, Senhor, e precisa de algo, Senhor, para levantar a cabeça e andar para frente, Senhor. Ó Deus eterno, nós oramos por cada irmão aqui em Passo Fundo, Senhor, a restauração do irmão Claudinho, Senhor, ó Deus, a sua recuperação. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, de ser estendida por nós, Senhor. Ó Deus, lembramos do nosso livro de cânticos, Senhor, dos músicos dessa igreja, Senhor, que cada um deles possam ser inspirados por Ti, Senhor, ajudados pelo Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue conosco, dando aquilo que nós precisamos dessa jornada, Pai. Grande Pai Celestial, nós continuamos ao Senhor te suplicando, porque precisamos de Ti. Sempre ensine o nosso Pai. Vem, Senhor, nos ajudar. Vem nos socorrer. É aquele Deus grande e poderoso que sempre ouve as nossas orações e sempre responde cada súplica, ó Pai. Nós estamos te suplicando pelos necessitados. Se não fosse necessitado, nós não estaria aqui. Verdade. Ajuda-me a mim, continua me ajudando. Completa, Senhor, essa cura. Abençoa minha companheira também. Ó, dá saúde, Pai, para aquele que precisa de saúde. Dá ânimo para aquele que precisa. Aleluia, Senhor. Ajuda muitos que são prostrados, ameaçados. Entre dois caminhos, não sabendo a qual vamos tomar. Mas Tu é aquela grande luz, Pai, que aponta o fim do mundo. Tu é aquela luz que ilumina o cérebro de cada um para que não tropece. Neste momento, a grande Deus ainda te surpreende. Se tiver alguém hospitalizado, ó Pai, Tu podes curar e libertar. Tu és conhecedor de toda a enfermidade, todo mal. Tu sabes como se originou e Tu sabes como vai terminar. Senhor, cada um de nós. Ó Pai, ainda te suplico a favor da irmã Kelly, Senhor. Que mundo pestilento. Que mundo pestilento. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um. Dá saúde para todos. Aleluia, Senhor Eu Jesus. tenho certeza que ela glorificará o Teu nome. Ela não será exaltada, ó Pai. Das nossas famílias, Senhor. Sim, meu Deus. Eu nesse momento eu me lembro da minha sobrinha Cristiana.
abençoando a cada um de nós. Amém. E assim nós vamos voltar aos nossos lares, recompensados por nosso Deus. E domingo, se Deus permitir, às 8h30, nós estaremos aqui mais uma vez reunidos para a escola dominical. Deus nos abençoe.